Então, pessoal, neste vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o PETG. O PETG, ele reúne algumas características interessantes que existem no PLA e também no ABS. Por exemplo, o PETG, ele é amigo do ventilador, ou seja, durante a impressão você pode ativar aquele ventilador de arrefecimento do filamento pós-impresso porque ele gosta daquilo. Na verdade, o resultado da impressão fica até melhor com o ventilador ligado em 100%. Igualmente ao PLA, ele também não tem problema nenhum em ser impresso com a impressora aberta. Consequentemente, qualquer impressora 3D praticamente consegue imprimir o PETG com tranquilidade, né? Não precisa de ter aquela caixa envolvendo a impressora a fim de conseguir um resultado satisfatório. Ele imprime muito bem. Assim como o ABS, o PETG ele não é tão sensível à temperatura como o PLA. Ele suporta temperaturas bem mais altas. Por exemplo, você pode imprimir alguma coisa, colocar dentro do carro, você pode imprimir algo e colocar no quintal, no seu jardim ou em outro lugar, porque ele também lida bem com o clima. Não é perfeito, mas ele reage bem melhor que o ABS e que o PLA ao tempo. Porém, assim como o PLA, para você dar acabamento em PETG não é tão fácil, pois, diferente do ABS, vapores de acetona não reagem nele e, consequentemente, não dá para usar vapores de acetona para alisar PETG. Durante a impressão, o PETG é muito sensível a strings e fiapos. Se você não utilizar a temperatura correta, a configuração correta de retract e de combing, que é fazer com que a impressora mantenha o bico sobre a peça impressa durante todo o deslocamento, você precisa sair de um lado e ir para o outro, vá por cima da peça para que o fiapo fique ali em cima, escondidinho. Se ele cruzar o perímetro, muito provavelmente você terá uma string, ou aquele fiapo tradicional, né, que todo mundo odeia. E o PETG ele é muito sensível a isso. Piora mais ainda se você não tiver uma ventilação adequada e se você não estiver imprimindo ele com a temperatura correta. Se a temperatura estiver muito alta, a probabilidade de ter mais string é maior. O PETG ele é mais flexível que o ABS e o PLA. Tem uma flexibilidade que lembra muito a flexibilidade daquelas garrafas PET. É interessante, vale um teste. Eu não digo que o PETG é recomendado para quem está iniciando, mas é um material relativamente simples de se imprimir. Entre PLA, ABS e TPU, o PETG ele fica em segundo lugar, sendo o PLA em primeiro lugar em termos de facilidade de impressão. O PETG não é tão exigente na hora de imprimir, e você consegue imprimi-lo a partir de 220 graus Celsius até 235, 240 graus Celsius. Daí você precisa descobrir qual é a temperatura ideal para você imprimir com o seu filamento. Assim como todo material voltado para impressão 3D FDM, é necessário você mantê-lo longe de umidade, porque ele também absorve muita umidade. Isso pode arruinar por completo a sua impressão. O PETG ele não é tão caro, mas ele é um pouco mais caro que o ABS. Possui cores muito vibrantes, cores bacanas e, em geral, uma impressão feita com PETG fica muito bonita. Se você souber ajustar tudo direitinho para que você não tenha muitos problemas com stringing, o PETG fica com um acabamento muito legal, mesmo não tendo condições de ser alisado como você consegue, por exemplo, com o ABS. Você criar suporte para o PETG é um pouquinho mais complicado do que para ABS e para PLA. Requer um pouquinho de prática e, naturalmente, você precisa ir experimentando. Se você iniciar com PLA e depois ir para o PETG, você vai notar muita diferença, porque entre os materiais há uma diferença muito grande em termos de exigências. Mas é um aprendizado todo novo e você vai precisar se acostumar. Não é tão difícil quanto o ABS, mas também não é tão fácil quanto o PLA. É muito satisfatório imprimir com PETG e existem algumas peças para impressora 3D que são bastante interessantes de serem impressas em PETG. Por exemplo, imprimir um blower ou um fan duct para colocar ali na extrusora e colocar aquele ventiladorzinho de arrefecimento do filamento pós-impresso
O PETG é muito legal, é muito adequado. E você também pode utilizar o PETG para fazer outras peças da impressora. Se a temperatura não estiver adequada, a aderência entre as camadas ela se perde muito facilmente. Então o PETG ele é muito exigente com relação à temperatura. A temperatura realmente precisa estar bem adequada para que aconteça uma aderência apropriada entre as camadas, ou adequada entre as camadas. Utiliza-se PETG para imprimir vasos, né? Eu vejo muita gente imprimindo vaso, mas você pode fazer basicamente qualquer coisa, inclusive imprimir bonecos e outros objetos também. O PETG funciona muito bem, porém você já sabe, ele não é amigo da lixa, ele não é amigo do vapor de acetona, não é amigo do acabamento. Se você precisar dar um acabamento bom na peça, realmente o PETG ele não é o mais adequado. Portanto, se você for imprimir alguma coisa que precise de suporte, naturalmente a região que leva suporte, ela costuma ficar com acabamento muito ruim, precisando de uma lixa depois, de um vapor de acetona ou algum outro tipo de tratamento. Se a sua ideia é manter o objeto impresso sem pintura, sem nada, é importante que o objeto ele seja impresso do início ao fim, sem necessidade de suporte, ou as regiões externas, se levarem suporte, vão ficar com marcas muito feias. A tinta para pintar o PETG também é uma tinta especial, não é qualquer tinta que pega em cima do PETG. Ele é muito liso e a aderência de tinta sobre ele é meio complicado. A mesma coisa com relação à cola. Se você precisar colar partes com o PETG, é complicado fazer essa adesão entre as partes. Gruda, mas depois solta ou fica muito frágil, porque ele é muito liso. Ele é muito liso e a aderência não é legal. Mas é um filamento mandatório para quem imprime com impressoras 3D. Vale muito, bastante mesmo você testar. Mais para frente a gente pode falar mais um pouquinho sobre PETG e inclusive testá-lo na prática, não é mesmo?